Eu sou advogado e sou nessa questão de TI, eu sou digamos assim, um palpiteiro e um apaixonado e muito fissurado nessas questões de tecnologia da informação. E até gosto muito de lembrar um pouco, eu sou de carreira advogado do Banco do Brasil e em 1988, quando na assessoria jurídica do Banco do Brasil, nós não tínhamos lá ainda computador. A coisa mais moderna que tinha era a famosa máquina elétrica, né? Isso agora, em 88, do ponto de vista das grandes corporações, e o Banco do Brasil, depois ele se modernizou muito e tal, mas ainda não... Alguns setores tinham ainda aqueles computadores e tal. E eu fazia os meus trabalhos num expert da Gradiente, em casa, com aquele famoso disquetezinho, Verbatim, né? Alcançou, Cristiano? Flop disk. Verbatim era um deles, exatamente. Cop disk, exatamente. Então, na verdade, fruto dessa minha curiosidade, e acho que é um caminho sem volta, e já dizia naquela época, e está aí hoje realmente, no momento em que a gente está falando aqui, com certeza já tem alguma coisa nova aí nessa questão de TI, colocando à disposição da sociedade como um todo, e no nosso caso, na governamental, seja no poder legislativo, seja no poder executivo, é um instrumento hoje, uma ferramenta hoje que não se pode deixar de contar com ela. Eu queria, assim, rapidamente, meu caro Acris, partilhar, primeiro, evidentemente que no parlamento, e não só no parlamento, a Cris mencionava a nossa conversa anterior, onde eu mencionava esse aspecto que tem muito foco do que a gente está discutindo aqui, que é como os poderes públicos, né, nos seus mais variados níveis, inclusive o Poder Judiciário, pode estar colocando à disposição do cidadão, né, essa ferramenta de transparência, sobretudo de transparência, de acompanhamento online daquilo que está acontecendo. Por exemplo, houve um salto extraordinário, né, nas casas legislativas do Brasil e de resto, né, a população, de um modo geral, ela é muito cobradora, e é bom que o seja, tanto do Poder Executivo quanto do Poder Legislativo, né? Mas os maiores avanços que nós tivemos nessa questão de transparência têm surgido exatamente das casas legislativas. Por isso, meu caro Cris, que elogiar essa iniciativa, parabenizar, de estar aprofundando aqui na Câmara Municipal de Fortaleza esse processo de transparência, sobretudo sobre esse aspecto que eu quero focar, a questão da transparência, né? Quando houve o início aqui no Brasil, por exemplo, das chamadas da TV pública, não a TV pública tradicional, como se tinha, nós tínhamos antes, a TV educativa e tal, mas eu falo dos legislativos, né? A Câmara Federal, quando começou, né? Muita gente, né, ficava criticando e como que se nós fôssemos ter simplesmente um veículo de comunicação que fosse um veículo chapa branca, que fosse um veículo, né, apenas para... digamos assim, colocar a superficialidade do que ocorre na Casa Legislativa. O que nós vimos foi exatamente o contrário. A partir, né, da televisão da Câmara Federal, da TV Senado, do rádio, aqui no caso da Câmara Municipal, tanto a TV quanto o rádio aqui da Câmara Municipal de Fortaleza, mas, sobretudo, na hora em que você tem o avanço dessa possibilidade através da web, através da internet, porque ela dá muito mais possibilidade pela interação que ela permite, no caso do parlamentar ou do gestor público com o cidadão. Então, nesse sentido desse aprofundamento, é que eu queria colocar algo que eu acho que é fundamental, inclusive do ponto de vista da honestidade, né, da relação que a gente tem que estabelecer com o cidadão que está acompanhando. E aí eu me refiro especificamente à Cris, onde você menciona, presidente, aquilo que a gente estava comentando, né, quando você tem essa interação, seja através das redes sociais, seja através mesmo do site, né, de determinada instituição, a possibilidade de que o cidadão esteja claro para o cidadão de que quem está naquela interação, aquilo está chegando realmente a quem decide. Ou seja, você não deixar apenas na mão do assessor,
Não que você não possa estar tendo a contribuição, a colaboração do assessor, é fundamental, porque você não tem como, disse aqui o doutor Ferrer, realmente você não tem como um parlamentar, ou um secretário, ou o prefeito, ou o governador, estar ele próprio permanentemente fazendo essa interação. É complicadíssimo, é difícil, é humanamente impossível. Mas no momento em que ele esteja atuando com o cidadão, que fique claro para o cidadão que está atuando, na hora que é a assessoria e na hora que é o gestor público ou que é o parlamentar. Eu queria só partilhar com todos, eu não quero me alongar, mas a experiência que a gente vem tendo na semana, na Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Controle Urbano. Como eu mencionei desde no início, eu sempre fui muito fissurado nessas questões, e a primeira coisa que eu chego, onde eu vou, no caso agora como gestor público, é exatamente tentar introduzir, tentar aprofundar aquilo. O Cristiano já vem trabalhando muito isso na questão da prefeitura como um todo, mas como eu particularmente tenho um pendor, né, gosto muito dessa questão de TI, sou, como eu disse, muito apaixonado por isso, acho que tem que ser, não dá mais para pensar a sociedade moderna sem a utilização dessas ferramentas, para dar mais agilidade aos procedimentos, para dar mais segurança aos procedimentos e, sobretudo, para escancarar a transparência da gestão pública. Nesse sentido, a gente já, por exemplo, nos últimos 1 ano e meio, mais ou menos, nós aprofundamos muito isso, o presidente Acris, na semana. Né? Tradicionalmente, a gente tinha, por exemplo, o 0800, que é o Fala Fortaleza, né? E também depois o próprio telefone da própria secretaria, sem ser o 0800, para dar mais oportunidade à população de ter mais mecanismo de estar interagindo com a secretaria, de estar levando as informações, de estar trazendo as denúncias. E é claro que isso exige uma atitude muito corajosa de quem está na gestão pública, não só sobre o aspecto da transparência, mas me refiro mais no sentido de que nós não temos uma estrutura muito aparelhada para dar resposta a toda essa demanda que vem da população. Na medida que você abre para a população interagir mais, você pode ter certeza que você vai ter mais demanda vindo da população. Então, nesse sentido é que a gente teve a atitude, no caso da semana, presidente Acrísio, e vocês vão verificar aqui que você vai ter muito mais cobrança, né? No sentido de colocar para a população o seguinte: olha, nós podemos até não ter a estrutura suficiente para dar as respostas a tempo e a hora de toda essa demanda que está vindo. Mas eu acho que o gestor público tem que priorizar as coisas. É preferível ele ter a sinceridade de dizer para a população: olha, recebi a sua demanda, estou tendo dificuldade de dar uma resposta nesse momento, por conta do volume de serviço, do que a população não ter a quem se dirigir, do que a população não ter a quem pedir socorro. É preferível que ela peça socorro, né, que ela saiba que está sendo recebida aquela demanda e que está sendo encaminhada no sentido da resolução do problema, do que simplesmente o gestor público, por uma dificuldade que tem, né, se sentir de mãos amarradas e evitar que venha essa demanda, porque aí você mascara o problema, né? Então eu queria, não sei se como é o nome o Costa é o nosso comandante? O Washington, ele está aí embaixo ainda, tá? Se ele tiver e puder, por gentileza, colocar aí a página da semana, rapidinho, viu, presidente? fortaleza.gov.ce/semana, por favor. /semana. Ok, entrou. Lá no canto direito, aqui, aqui na esquerda embaixo, tem aí o sistema aí DataGed, que é um sistema que nós estamos hoje, nós estamos com o processo de ampla digitalização de todos os procedimentos, e hoje todo cidadão que entra, qualquer processo que entra na secretaria, esse processo é digitalizado e ele recebe automaticamente, ele cadastra um e-mail e ele acompanha todo o processo dele via internet, recebendo automaticamente, assim que tem toda a movimentação que tem no processo, ele recebe um e-mail. Mas esse cadastre sua denúncia. Clica aí, por favor, Washington. É só rapidinho, não vamos cadastrar uma denúncia agora não, viu, Cris? Bom, aí abre essa tela e o cidadão coloca aí tudo que ele quiser, né? E tem espaço, inclusive, para anexar mapa, para anexar foto. E é importante porque você veja a força hoje da internet. Esse sistema de recebimento de denúncia via internet,
ou de sugestão, a gente fala da denúncia porque é mais de qualquer comentário que o cidadão queira mandar para a secretaria. Esse sistema está no ar em torno de mais ou menos 35 dias. Essa parte aqui do site está no ar há 35 dias. E nesse período nós recebemos 118 denúncias via telefone e recebemos 198 via internet. Até porque pela internet o cidadão tem mais acompanhamento, tem mais controle, porque ele recebe automaticamente um e-mail, né, e eu... automaticamente, quando entra uma manifestação do cidadão aí, eu automaticamente recebo também aqui, o secretário recebe aqui no celular mesmo, eu recebo essa manifestação do cidadão. Então era isso, eu acho, presidente, que tudo o que nós fizermos, e a Câmara Municipal de Fortaleza está fazendo, e na gestão de Vossa Excelência a gente tem sentido todo esse empenho de fazer essa interação, né, em tempo real, porque a internet permite isso, com o cidadão e com os problemas do cidadão fortalezense. Queria só registrar também, presidente, que uma das coisas muito interessantes que a gente fez recentemente, e claro que a Câmara já faz há mais tempo, porque a sessão da Câmara tanto são televisionadas, como você pode acompanhar pela internet. Mas a gente recentemente fizemos uma experiência, né, que foi uma reunião do COMAN, do Conselho Municipal do Meio Ambiente, e a ideia é que a gente faça todas assim, mas tivemos dificuldade ainda de operacionalizar isso do ponto de vista de equipamentos e tal, que nem é lá essas coisas tão sofisticadas, mas é porque são tantas coisas que a gente não conseguiu fazer uma da própria secretaria ainda, mas já tivemos a oportunidade de transmitir online a reunião do COMAN que tratou do licenciamento das obras a discussão sobre as obras da Copa. Então, só para você ter uma ideia do forte interesse que isso representou, nós tivemos no primeiro momento, aliás, no momento da transmissão, algo em torno de 3.500 acessos no momento em que acontecia a reunião do COMAN. E reafirma, e também ainda, meu caro Acrísio, para finalizar mesmo, dizer aí aproveitar e relembrar o Tweet For, que esse Tweet For, o quinto, na verdade, promovido aí pelo Alfredo Marques, advogado Alfredo Marques, e o Freitas Júnior, do programa de televisão Contraponto, e o Sávio Queiroz, começou um pouco como uma brincadeira, né, Cris? De confraternização, até porque envolve segmentos que eu gosto de dizer de A a Z, né? Então tem todas as matrizes ideológicas que patrocinam e que ajudam a realizar esse evento, e esse quinto agora... O primeiro agora, aliás, o quinto vai ter, é o primeiro que vai ter um painel sobre redes sociais e as eleições de 2012. Né? Inclusive está um dos convidados para vir, que está confirmado que virá, né? Nós já fizemos o convite a ele está vindo, é o Zé de Abreu, né? O ator da Globo, não porque seja ator, mas sobretudo porque é um grande tuiteiro e sobretudo porque é um grande agitador cultural e político, né? Ele foi, quem acompanhou a eleição de 2010 aí sabe do que o Zé de Abreu fez no Twitter, nas redes sociais, na campanha do ano passado. Então é isso, meus parabéns pela iniciativa, e no que depender da gente, tanto na secretaria quanto o próprio secretário, no sentido de como palpiteiro e como uma pessoa que tem trabalhado essa questão, né? Estou à disposição para que possamos realmente cada vez mais avançar nesse processo. A mesa parabeniza o secretário de Meio Ambiente.